Bom, pessoal, agora que a gente já falou aí bastante sobre domínio, vamos falar então um pouquinho sobre imagem, tá bom? Ó, é, antes da gente partir para os gráficos, então, vamos, vamos aqui primeiro falar dos conjuntos finitos, né? Ó, então aqui eu tenho um domínio A, tá? O domínio A, ele possui os elementos 0, 1, 2. E o contradomínio B, ele possui os elementos -1, 0, 1 e 2, tá? E uma expressão aí, f, está relacionando cada elemento do domínio com um único do contradomínio. Então aqui a gente tem uma função, tá? Então essa função aqui, ela está levando o x0 para o y1, o x1 para o y-1 e o x2 para o y0, tá? E a gente quer determinar, então, a imagem. Ó, o domínio a gente já tem. O contradomínio também. E agora eu quero determinar a imagem. A imagem, pessoal, vai ser dado por esses números aqui, ó. São os números que recebem flechinha. No caso aqui, -1, 0 e 1. Tá bom? Então, pessoal, a imagem é uma fatia do contradomínio que recebe flechinha. Tudo bem? Então, tem como eu determinar a minha imagem sem saber primeiro quem é o contradomínio? Não, não tem, tá bom? A gente precisa saber quem que é o contradomínio, né? Bom, então vamos dar uma olhadinha nisso aqui graficamente. Peguei aqui alguns exemplos, ó. Em todos esses exemplos, pessoal, o nosso domínio vai ser dado pelos números reais. E o nosso contradomínio também, tá? Então, o domínio é a reta das abscissas aqui e o contradomínio é a reta das ordenadas. A imagem, ela vai ser, então, os valores de y que possuem x, tá? Ó, vamos olhar esse primeiro exemplo aqui. Quais y's tem um x que tá dando ele? Ó, o -1 aqui, todos esses x's aqui, ó, estão dando -1. Então, se você pegar, por exemplo, x menos 2, ele vai te levar aqui no -1. Tá? Então, como esse y aqui ele tem um x que leva para ele, além dele ser do contradomínio, ele também vai pertencer à imagem. Tá? O zero também, ó. Quando o seu x vale 0, seu y vale 0. Estão vendo? Ó? Então, o zero ele também pertence à imagem. E se você pegar qualquer x positivo, ó, vai te levar para o y1. Então, se você pegar um x maior que 0 aqui, você vai ter um y igual a 1. Então, a imagem dessa função aqui vai ser dada, então, por esse ponto, esse e esse. A imagem seria isso aqui, ó. 1, 0, -1, que são os valores de y que recebem x, tá bom? Então, eu vou escrever aqui que a minha imagem, ela é dada pelo conjunto -1, 0 e 1, tá? São esses três números. Se a gente olhar esse exemplo aqui, quem que seria a minha imagem, ó? A minha imagem seria esse conjuntinho aqui, ó. Tá? Que, se vocês pararem para pensar, pessoal, é a projeção do gráfico no eixo Y. Se você pegar o seu gráfico e botar uma luz aqui, ó, né? A sombra que vai fazer nesse gráfico aqui, ó, a sombra que o gráfico vai fazer no eixo, ó, é a imagem, tá bom? Não sei se deu para entender aí a ideia.
Mas então a imagem nesse segundo exemplo aqui, ela seria dada aí pelo conjunto menos 1 até 1. Esse intervalinho aqui. Porque esses y's aqui, tem x que está dando eles. Se você pegar esse y aqui, ó, por exemplo, 2, tem algum x que dá 2? Tem algum x que te leva para o y2? Não tem. Então esse 2 aqui ele não pertence à imagem. Apesar dele pertencer ao contradomínio. Tá? Então a imagem desse cara aqui seria de menos 1 a 1. Aí pausa o vídeo e tenta encontrar a imagem desses dois aqui. Então vamos lá, ó. A imagem desse cara aqui, ó, ela vai daqui pra cima. Tá vendo, ó? Porque esses x's aqui, ó, eles estão dando y's nessa região amarela. E esses x's aqui, ó, estão levando para esse y aqui que é menos 2. Então, a imagem dessa função aqui seria dado por, ó, vou representar aqui com intervalo, tá? A imagem é de 2 até o infinito, somado, né? Ou seja, união com o elemento, né? O conjunto unitário do elemento menos 2. Tá bom? Deixa eu colocar aqui embaixo por extenso, ó. A imagem, então, dessa função seria de 2 até mais infinito, união com o elemento menos 2, com o conjunto unitário do menos 2, tá bom? Então, essa daqui que seria a nossa imagem. E nesse último exemplo aqui, ó, a imagem vai ser essa fatiazinha e daqui para cima. Tá? Porque, ó, é a projeção aqui do gráfico no eixo vertical. Então, esse intervalinho aqui, ó, amarelo, a gente vai representar como de 0 a 1. Tá? Então, de 0 a 1 é esse primeiro intervalo aqui. E depois a gente tem que representar esse intervalo daqui para cima. Então, eu vou colocar aqui união com o conjunto 3 até mais infinito. E essa daqui, então, seria a imagem dessa função. Beleza? E o contradomínio, pessoal, é sempre a reta real, ó. A vertical, tá? Aqui a gente tem interesse em tirar elementos dessa reta real, tá vendo, ó? Esses conjuntinhos aqui de imagem, eles vêm aí de todas as possibilidades que a gente tem. Ó, vamos fazer mais alguns exemplos. Se você tem aqui essa reta, pessoal, ó, tá? Aí você fala assim que o seu domínio é dado pelos reais e o seu contradomínio também. Quem que seria a imagem? A imagem dessa reta aqui seria o próprio contradomínio, né? Porque todos esses y's aqui, ó, eles recebem uma setinha de algum x, ó. Esse x aqui leva para esse y. Esse x aqui leva para esse y, tá bom? Então, a imagem aqui dessa reta seria dada pelos números reais. E a imagem dessa parábola aqui seria dado por isso aqui, ó, em amarelo, né? Porque esses y's de baixo, eles não fazem parte aí da imagem. Então, a imagem aqui desse gráfico seria dado pelos reais positivos, daqui para cima, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre igualdade. A gente vai falar sobre igualdade entre funções, tá bom? Então, eu vou pegar aqui duas funções.
A primeira função que eu vou pegar, ela tem domínio A e contradomínio B. E a expressão dela é dada por f de x. A minha segunda função, ela aí vai ser a função g, com domínio C e contradomínio D. E a expressão dela vai ser g de x igual a um y. Tá bom? Daí, a gente tem aqui que a função f, ela é igual à função g aí, né? A gente pode até dizer que elas são congruentes. Essa função aqui, ela vai ser congruente com essa. Se e somente se o conjunto A for igual ao conjunto C, o conjunto B for igual ao conjunto D, e as expressões forem iguais. Tudo bem? Então, isso aqui que é a definição de igualdade entre funções. Vamos para os exemplos. Então, pessoal, o exemplo que a gente tem aqui, ele diz o seguinte. A gente tem aqui uma função f, definida dos reais para os reais. E a expressão f, ela é dada por x menos 1. Tá? Aí eu tenho uma função g aqui, que ela é definida dos reais menos o elemento menos 1 para os reais. E a g de x, ela é dada por x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Tá? Então, eu fui obrigado a tirar o elemento menos 1 do meu domínio. Estão vendo? Eu peguei aqui os reais, exceto o elemento menos 1. Eu fui obrigado a tirar esse elemento do meu domínio, porque se eu colocasse ele no meu domínio, o g ia deixar de ser função. Pode ver que isso não acontece com f. Se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar menos 1, que dá menos 2. Então, o menos 1 no f não dá nenhum problema, mas no g dá. Então, eu excluí esse elemento do meu domínio. E aí eu pergunto para vocês, as funções f e g são iguais? Fica muito claro de perceber que elas não são iguais porque elas têm domínios diferentes, tá bom? Então aqui a resposta seria não. Se vocês pararem para pensar, a função g aqui, ó, ela é dada por x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Se você simplificar em cima e embaixo, ó, aqui em cima a gente tem um produto notável, né? É o x mais 1, x menos 1. Você pode cortar esse com esse. E aí você chega que a sua expressão g, ela é simplesmente x menos 1. Tá bom? Então, apesar das nossas duas expressões serem iguais, essas funções são diferentes, porque elas possuem domínios diferentes. Beleza? Agora eu vou pegar aqui uma função h, definida dos reais, exceto o elemento menos 1, para os reais. E a expressão de h de x é dado por x menos 1. Então, o que a f e a h têm de diferente? A única coisa que essas duas têm de diferente é o domínio. E aí eu pergunto, h e g são iguais? Né? Aí, agora sim, a resposta é sim. Tá? A resposta é sim, porque elas têm o mesmo domínio. Ó, eu vou colocar aqui que R tirando o elemento menos 1 é igual a R tirando o elemento menos 1, tá? Ou seja, domínio da G é igual ao domínio da H.
né? O contradomínio da G é igual ao contradomínio da H, né? Seria real igual a real. Números reais iguais a números reais, ó. Tá vendo? E as expressões delas são iguais. G de x é igual a H de x. Porque x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1 é igual a x menos 1. Então, como essas duas funções elas possuem a mesma expressão, o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, a gente pode dizer aí que a função h ela é igual à função g, ou congruente, tá bom? Ou idêntica. Agora, a f, apesar delas ter a mesma expressão que a h, essas duas funções não são iguais, pois elas possuem domínio diferente, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A função, ela é mais que uma simples expressão, tá bom? Ela é mais que uma simples relação entre duas variáveis. A função, ela também tem um domínio e ela também tem um contradomínio, tá bom? E isso que faz delas ferramentas matemáticas tão poderosas, né? Porque você consegue mexer com muita coisa definindo domínio e contradomínio, né? Por exemplo, se você vai estudar lá em física, né, você vai mexer com tempo, velocidade, o seu tempo, ele vai ser um domínio aí que você não pode ter números negativos, né? Você não vai ter tempos negativos aí, enfim, só tô tentando deixar isso aqui menos abstrato, tá? Porque realmente é uma coisa bem abstrata. Mas é bem interessante isso aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu vou terminar a aula por aqui, porque o próximo assunto que a gente vai falar é função do primeiro grau, né? Função linear, função afim, que vai ser então a matéria da nossa próxima aula, tá bom? Eu vou parar aqui porque primeiro eu quero que vocês estudem esse negócio de domínio, de contradomínio, antes da gente partir para a prática mesmo, né? Eu sei que isso aí é muito teórico, é muito abstrato, mas a gente tem que ter essa teoria bem sedimentada na cabeça para não ter problema depois para entender as coisas mais simples, tá bom? Então, isso daí eu acho que é a parte mais confusa de função, mas é só você seguir as definições que a gente estudou, né? Sobre o que é uma função, o que é um domínio, o que é um contradomínio, o que é uma imagem, tá bom? Então, aproveitem aí o restante da semana para estar fazendo a lista sobre isso, para estar me mandando as dúvidas, porque na semana que vem eu já vou começar então a função do primeiro grau, que é onde a matéria fica mais prática. A gente vai colocar mais a mão na massa e não vai ficar esse negócio aí de imaginação, de pesquisar domínio, essas coisas aí que são muito abstratas. A gente vai colocar mais a mão na massa, tá bom? Que vai ser a parte que mais importa. Então, na aula de amanhã, quinta-feira, eu vou estar trazendo para vocês a solução do simulado, tá bom? E então eu não vou passar mais função essa semana. De função para essa semana tá bom. A gente já viu bastante coisa. Amanhã, então, eu tô trazendo a resolução do simulado, né? Não assistam a aula de amanhã sem tentar refazer o simulado, tá bom? Tentem refazer aí, quebrem a cabeça antes de assistir a resolução. Aí você vai lá, assiste, tira suas eventuais dúvidas e passa pra frente, tá? Terça-feira que vem é feriado de Tiradentes, tá bom? Então, na terça-feira que vem a gente não vai ter aula. Já tô deixando avisado aqui, porque vai ser feriadinho, tá bom? Então, a gente vai voltar aí com função do primeiro grau na quarta-feira que vem, dia 22, tá bom? Então, até lá, procurem aí sanar as dúvidas.
Essa matéria que eu acabei de passar para vocês, pessoal, eu tô me baseando no IESE, tá bom? Só que é no IESE volume 1, no IESE de funções. No IESE de função tem essa parte aí de conjunto, tem essa parte aí de função. Então, eu tô usando ele para montar as aulas, tá bom? Então, se você tiver interesse em fazer aí uma melhor absorção da teoria, eu recomendo vocês darem uma lidinha lá, porque lá é a teoria na íntegra nua e pura, tá bom? Aí vocês fiquem à vontade para dar uma lidinha lá se quiserem. Então, eu vou ficando por aqui. Amanhã, então, simulado. E quarta-feira a gente volta aí com função do primeiro grau, tá bom? No mais é isso aí, galera. Até mais.